Alô, alô, estamos em vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre algumas coisas que eu vi acontecendo em Sonic X Shadow Generations. Afinal de contas eu vi diversas críticas ao jogo, e aqui eu quero explicar o porquê que eu acho algumas delas incoerentes e vazias, enquanto eu acredito que outras sejam extremamente válidas e devem sim ser apontadas. Mas antes de eu continuar, não pula, isso não é patrocínio. Como esse vídeo não faz parte do quadro principal do canal, eu queria dizer que o canal tem um servidor no Discord. Lá vocês podem me enviar fanarts, participar de eventos e eu tô sempre interagindo com a galera. O link do convite tá na descrição, mas leiam as regras bem, quem vier só pra fazer bagunça não vai durar muito. Além disso, eu percebi que cerca de 80% do público que assiste os meus vídeos não tá inscrito. Então quem puder deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário, eu agradeço a força. Por fim, eu também faço lives, tanto no YouTube quanto em outras plataformas. Os links estão na descrição. Mas enfim, voltando ao vídeo, pouco tempo depois do Sonic X Shadow Generations lançar, eu vi bastante gente criticando algumas mudanças no X, inclusive pessoas grandes. E sim, o jogo tem motivos para ser criticado, porém o problema é que eles juntaram críticas válidas com críticas incoerentes, e esse é o maior problema. Afinal de contas, uma das coisas que foi alvo de críticas foi a Amy não agindo como uma maluca obcecada que ela virou ao decorrer dos anos. E isso é algo que eu considero extremamente perigoso. Afinal de contas, a Amy nunca foi assim. Desde o Adventure 1 ela se tornou bem mais independente. Além de que em nenhum dos outros jogos dessa época ela age de forma tão obcecada quanto ela começou a agir do Heroes pra frente, tirando 2006. E eu explico isso de forma bem mais detalhada no vídeo que eu fiz sobre ela. Mas de qualquer forma, criticar essas mudanças que consertam a personalidade da Amy é desejar a regressão da personagem. Querer que ela volte a ser descaracterizada, e isso é um perigo, afinal de contas a franquia finalmente está indo de volta para os trilhos. Não podemos deixar o mesmo tratamento que aconteceu com o Unleashed acontecer novamente. Fora isso, infelizmente eu tenho que concordar com diversas críticas que foram feitas ao jogo, principalmente pela quantidade de censura desnecessária que teve. Inclusive, algumas delas são incoerentes se você levar a própria lógica que levou à existência dessas censuras. Afinal de contas, as costas da Rouge foram censuradas, mas a da Amy não. Uma tem 18, outra tem 12. Por que a maior de idade foi censurada e a menor não? Simplesmente não faz sentido. E outra coisa, eles censuraram as costas da Rouge para no mesmo jogo meterem essa jogada de câmera? Isso é completamente contraditório. E assim, eu até entendo tirar o decote da Rouge, afinal de contas, logo quando ela foi introduzida no Adventure 2 ela já não tinha. Além do mais de que, apesar de eu ter pensado que a Rouge estava censurada no Generations original, eu fui atrás e... bom, parece que eu tava muito errado. E eu entendo tirarem isso, mas a censura nas costas não faz sentido nenhum. Além disso, censuraram mais coisas também, como o Knuckles perguntando sobre o Sonic clássico, sobre ele ser mais gordinho, porque aparentemente não se pode mais questionar ou citar fatos hoje em dia. Todo mundo sabe que ele é mais gordinho, é aparente, censurar isso é ilógico, e aponta que teve um dedo de DIY nessa equação. Porque não é só isso que teve, tiveram outras mudanças em diálogos e descrições que apontam isso. Porém, mesmo sendo ilógico, eles fizeram. Além disso, teve algo que eu achei bem bizarro, que foi que adicionaram uma pálpebra de baixo pra Rouge, e fizeram ela ser branca. Então, quando ela fecha os olhos, ela parece o Herobrine. Assim, eu já vi ela com pálpebras embaixo, e apesar de já ser um pouco mais estranho, pelo menos eles fizeram ser da cor de pele dela ou colocaram maquiagem. Mas branco ficou bizonho. Enfim, além dessas mudanças que eles fizeram, houveram mais problemas. Porque quando eu joguei o remaster me pareceu mais bugado que o original. Eu tive problemas no remaster de Sonic Generations que eu nem sonhei em ter no Generations original. E isso me decepcionou bastante, além de que o Drop Dash que adicionaram pro Sonic moderno é péssimo. Mas arrumar isso? Não. Vamos cobrir as costas da Rouge e fazer a roupa dela clipar nas asas. Eu sinceramente não entendi essas coisas. De qualquer forma, eu tenho algo a questionar sobre o Shadow Generations também. Apesar dessa campanha ser praticamente impecável, algo me parece bem incoerente, que foi o Shadow ser capaz de derrotar o Metal Overlord. Tudo bem, ele estava com os Doom Powers, também tem acesso ao Chaos Control. Além disso, ele redirecionou vários ataques do próprio Metal contra ele mesmo. Mas se a gente for parar pra pensar que no Heroes foi necessário Super Sonic e... sei lá qual é o nome desse estado. Alguns dizem que é Super, outros falam que é outra coisa. Mas o inegável é que eles deixam o Knuckles e o Tails mais poderosos e agem similarmente a um estado Super. E mesmo assim o Metal Overlord era tão poderoso que fez o Tails questionar se ele era invencível. E agora o Shadow vence ele na forma base? Olha, vamos seguir uma analogia aqui. Foi necessário Super Sonic moderno e o clássico para derrotar o Time Eater, enquanto pro Metal Overlord foram necessários aqueles três.
Mesmo que o Sonic moderno seja mais forte que o do Heroes, o contrabalanceamento de ter apenas o clássico ao lado dele, enquanto o Sonic do Heroes tinha o Tails e Knuckles naquele estado, tecnicamente seria algo pelo menos próximo. E o Shadow ser capaz de vencer algo que precisou disso para ser derrotado, sozinho, na forma base, me soa completamente incoerente. E se não for incoerente, é simplesmente preocupante. E talvez o mesmo vale para o Black Doom do final, mas eu não sei muito sobre ele, então atualmente não posso afirmar muito. Mas se o Shadow atual com os Doom Powers e o Chaos Control chega no nível de 3 formas supers na época do Heroes, isso seria extremamente preocupante, afinal nós temos que lembrar que o Shadow ainda usa anéis inibidores. Enfim, de qualquer forma, nós temos que criticar o que é válido. Censuras e bugs nunca são bons para jogos, mas consertar uma personagem e inconsistências na história é, e criticar isso seria fazer as mesmas idiotices que os críticos fizeram com Sonic Unleashed, e isso levou a franquia para uma época bem complicada. E agora que ela está em ascensão, isso é inadmissível. Nós devemos ter cuidado com o que criticamos se queremos que a franquia vá pra frente. Além disso, temos que lembrar dos pontos positivos também. Afinal de contas, a campanha do Shadow é praticamente impecável. E esse é o primeiro passo para consertar o Shadow nos jogos. E foi um grande passo. Além disso, diversas inconsistências foram consertadas nos Generations, o que é mais um passo para uma melhora para os próximos jogos. Devemos sim ficar atentos e criticar quando necessário, especialmente para impedir que esse vírus ideológico nojento afete mais a franquia. E sim, ela está sendo afetada por isso e eu tenho como provar. Se vocês quiserem eu até faço um vídeo sobre, mas nós temos que criticar apenas o que é válido. Críticas incoerentes não levam a nada, ou levam a piora, então por favor, pensem bem antes de fazer uma crítica. Mas enfim, o que eu falei faz sentido, não faz? Vocês concordam comigo? Deixem aí nos comentários o que acharam. E eu sempre estou disposto a debater caso haja discordância. Só lembrem-se de dialogarem de forma respeitosa e saudável. Assim poderemos entender e reforçar nossos pontos de vista. Dito isso, deixem um like se gostaram e se inscrevam para dar uma força. E nós nos vemos no próximo vídeo ou live. Até mais!